Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está assistindo. Hoje eu vim aqui falar sobre um livro, esse daqui, Dom Casmurro. A edição que eu possuo é da editora Núcleo, do livro de Machado de Assis, mas originalmente ele foi lançado em 1899 pela editora Garnier. Ele foi lançado em 1899, ou seja, foi 10 anos após a proclamação da República aqui no Brasil, né? Então, Machado de Assis, no começo do livro, ele faz algumas citações sobre o Brasil colonial. Porém, para não dar muito contexto sobre isso, eu vou falar mais direto sobre o próprio livro mesmo. O livro, Dom Casmurro, é um livro muito bom. Ele recomendo a todos lerem, porque você tem uma perspectiva diferente do próprio livro, pois é um livro onde o narrador está em primeira pessoa, ou seja, o próprio Dom Casmurro, Bentinho, né, que, se, que ele fala o livro, ou seja, você não tem uma visão muito ampla do que está acontecendo, mas sim uma visão do próprio personagem principal, uma visão que ele mesmo está tendo. E isso é muito engraçado, porque alguns pensamentos que ele tem no livro, ele cita esses pensamentos. Ou seja, às vezes nem é o que aconteceu. Porém, do ponto de vista que você está vendo, que é o único ponto de vista que você tem, você acaba pensando a mesma coisa. Que é um fato engraçado, porque mais pra frente do livro acontece... não é antigo o livro, né? Mais pra frente do livro ocorre algumas coisas, né? Que faz a gente pensar, será que isso aconteceu mesmo? Talvez isso não pode ter acontecido. E na segunda vez que você lê o livro, se você ler com outros olhos, você vai perceber que às vezes não é o que tá acontecendo, mas sim que o próprio Bentinho, você pensa, pô, esse cara é maluco, né? Pra pensar um bagulho desse sem provas concretas, é só paranoias do próprio Bentinho, né? Como eu posso falar. O livro, ele se inicia ele contando um pouquinho, um resuminho da história dele, ou seja, ele tá contando que eles vêm de uma família onde o pai dele possui uma fazenda, que depois o pai dele morre e ele vem aqui pro Rio de Janeiro junto com a mãe dele, Dona Glória, e vem aqui morar no Rio de Janeiro, né? Aqui no Rio de Janeiro não, aqui é São Paulo, mas lá no Rio de Janeiro, na rua de Mata Cavalos, ele virou vizinho de uma família muito pobre, que é a família da personagem feminina mais importante da história, né? Como se fosse o protagonismo das mulheres no livro é representado por ela, que é futuramente sua esposa, e uma parte romântica do livro, uma comédia romântica do livro que acontece, que ocorre nesse meio termo, ocorre com ela, né? Que seria a Capitu, certo? É muito engraçado o livro que, após a introdução, você vê o José Dias conversando com a Dona Glória. O José Dias, só para dar um contexto melhor, ele é o agregado da família, né? José Dias conversando com a Dona Glória sobre a promessa que ela tinha feito, pois a Dona Glória nunca tinha conseguido ter um filho, ou não vinha, ou dava errado no meio do processo, e o Bentinho foi o único que deu certo, só que ela tinha feito uma promessa que se Deus desse um filho para ela daria um homem à igreja. E esse seria o Bentinho. Ou seja, ele tem que ir para um seminário e tal, e o José Dias está lembrando a Dona Glória disso. E aí começa um romance do Bentinho com a Dona Capitu, né? Que ainda é só a Capitu, né? Porque é criança. Aí, é engraçado nessa parte do livro que ele cita que a Capitu tá fazendo alguns desenhos na parede, e ele vê ela, conta coisa de seminário e tal. O Capitu fica triste, e é esse momento que vira a chave na mente deles, e eles percebem que um gosta do outro. Eles têm sentimentos mútuos, né? E aí eles fazem um plano pra
fizeram um plano lá pra ele não ir pro seminário, mas não dá certo. Porém, nesse meio termo do plano é interessante da gente citar uma coisa que ocorre, que é o Bentinho chegar no José Dias, que é o agregado da família, e jogar umas indiretas assim nele, tipo, ele dá umas indiretas no livro que eu não vou lembrar agora de cor, mas basicamente ele tá falando assim, ó, você é o agregado da família, minha mãe já tá ficando meio velha, tá, só que quando ela morrer, eu vou virar o dono de tudo, tal, eu acho melhor você, né, ficar do meu lado, pá, fazer os corre pra mim. E certo, tá ligado? Trabalho pra mim que nós vai estar feliz, né? Porra. Seguindo mais à frente, ele conhece um homem, após o plano dar errado, ele conhece um homem chamado Escobar, que vira seu melhor amigo. E é engraçado que, tipo, a partir do momento que ele conhece o Escobar, ele sempre ele joga elogios, sempre ele tá jogando elogios no Escobar. E, pô, gênio da matemática, ele faz contas como ninguém, pensa como ninguém, ele sempre dá ótimos atributos ao seu melhor amigo, né, o Escobar. Só que um pouquinho antes nesse meio termo, ocorre uma cena muito interessante, que é seu primeiro beijo com a Capitu, onde eles se beijam pela primeira vez e ele fala uma frase muito interessante, que ele fala, sou homem, sabe? Que dá a entender que a partir daquele momento que ele deu seu primeiro beijo, ele se tornou um homem de verdade. Tempo passa, tempo vai, ele vai ainda ao seminário e tal. Porém, um desses dias a mãe dele fica doente e tal, ele volta correndo, saindo do seminário, vai lá na casa da mãe dele e tal, e é engraçado você se aprofundar nessa relação com a mãe dele, porque é uma relação muito forte. Tanto que até a Capitu uma vez fala, tipo, você prefere eu ou sua mãe? E ele fica meio, não, pô, pra que eu vou falar? Tipo, aí ele dá uma fugida da resposta original. Tempo avançando mais na história, o tempo passa assim e tal, e ele continua no seminário, e Ezequiel, né, seu melhor amigo, vira comerciante, a Capitu casa com o Bentinho, o Ezequiel casa com a Sancha, que é amiga da Capitu. Eles são duas famílias, aí eles ficam tipo mais amigos ainda, viram duas famílias tipo unidas mesmo, e a partir desse, só que o tempo mais pra frente da história, o tempo vai passando e ocorre um problema. Bentinho e Capitu não conseguem ter um filho, não conseguem de jeito nenhum. E a partir do momento a Capitu engravida, tem o filho, e o filho deles sempre imita muita gente, imita, o Bentinho fala, pô, ele imita todo mundo, né? As imitações incríveis e tal. Porém, quando o filho dele imita o Ezequiel, ele não gosta. Ele fala que parece que é natural, não é uma imitação. Ele tem os trejeitos do seu melhor amigo. Aí ocorreu um equívoco com o nome, Ezequiel na verdade é o filho deles. Acabei me equivocando aqui. O Escobar é seu melhor amigo, né? Mas Ezequiel é o filho dele. Que é muito nome, né? Às vezes a gente acaba confundindo, acontece. Se você avançar mais um pouco no livro, tem uma cena onde Escobar, né, seu amigo, faz as suas coisas rotinhas, porém ele acaba morrendo afogado, né? E tem uma parte do livro que ele acaba, Bentinho, falando que a mulher mais triste no velório de Escobar é a Capitu. E aí ele para de falar do Escobar como meu melhor amigo, coisas incríveis. Ele só fala o defunto. Para as citações.
E aí começa os ciúmes dele a crescer, crescer, crescer. E aí você vê um negócio no livro meio engraçado, que é tipo um pico de romance e uma queda muito brusca, assim, pum, ele cai e vai seguindo, assim, uma parte meio depressiva, tal, meio dark. E você olha, quando você lê a primeira vez, ele fala, tipo, você cata umas palavras, tipo, e aí ele começa a perceber que o Ezequiel tá muito parecido com a Escobar, que a mulher dele era mais triste no velório do Escobar, e os ciúmes crescia, crescia, e ele colocou um ponto final. Ele falou, ela me traiu. E aí começa a entrar muitos pensamentos na cabeça dele, tipo, ela sempre esperava ele na janela, a Capitu sempre esperava a Bentinha na janela e o pessoal passava e secava ela, ele não gostava, odiava essa cena. E conforme o tempo foi passando, ele foi perdendo tudo que ele tinha, né? A mulher dele morre, o filho dele morre, e não é uma morte que ele quer, porque ele quer que o filho dele morra de uma forma trágica, porque ele não acredita que é o filho dele, mas se você quiser descobrir o que ocorre, você vai ter que ler o livro. É um livro 10, nota 10 mesmo, livro muito bom. Recomendo a todos lerem, mas sempre olhar meio distante, porque senão você vai, se você olhar com os olhos de que ele está te dando, você vai entender o que o próprio Mentinho pensava. E no final do livro você percebe que ele é só um velho numa casa abandonada, e tanto que no final do livro ele acredita que sua felicidade possa voltar se ele tiver uma casa igual a